Então, ainda no capítulo 2 dos mecanismos neuróticos de abordagem gestáltica e testemunho ocular da terapia, vamos partir para a nossa parte 4 da gravação de áudio, que é o mecanismo da confluência. A confluência é o desaparecimento ou arrefecimento das barreiras entre nós e os outros. É uma submissão das próprias necessidades à necessidade dos outros. Eu interpreto como eu quero, quando na realidade eles querem. Eu não consigo discriminar entre as minhas necessidades e aquilo que vem do meio ambiente como imposição para mim. Ao se comportar como a pessoa imagina que os outros gostam, e se nesse caso não ocorrer a devida recompensa esperada, o indivíduo pode se sentir ressentido, pesaroso, se sentir culpado e acha que deveria se esforçar mais ainda. O indivíduo em confluência patológica amarra seus sentimentos, emoções e atividades num amontoado de completa confusão. Isso daí pode resultar, por exemplo, em questões de patologias psicossomáticas, como a asma. Diferente do acordo empático com alguém para atingir um objetivo comum, onde eu abro mão de minhas necessidades imediatas, coloco elas entre parênteses, buscando o objetivo comum na minha relação com as pessoas, o confluente ele não consegue discriminar bem o que é dele e o que é do ambiente, e assume as imposições do meio como se fossem suas. Ele pode se sentir culpado, né, se ele viola algum dos termos dessa confluência e sente a obrigação de se desculpar permanentemente ou de se modificar no sentido de se empenhar mais para atender essas necessidades do ambiente. Os confluentes querem que todos partilhem também da sua visão. Quando ele assume a confluência que vem de uma certa visão de grupo e que ele assume essa visão do grupo, ele se torna também um indivíduo intolerante com os demais. Ele quer que todas as demais pessoas sejam também confluentes. A frase que melhor define a confluência é, por exemplo, nós queremos prosseguir nesse caminho, quando na verdade eles querem prosseguir nesse caminho. E eu assumo esse desejo como sendo meu, quando é necessidade de um grupo. Quando o confluente fala nós, a gente nunca sabe se ele fala sobre si ou se fala sobre o resto do mundo. Terapeuticamente falando, o indivíduo precisa de começar a experimentar escolhas, experimentar suas próprias necessidades, os sentimentos seus que não têm necessariamente que ser coincidentes com as necessidades e sentimentos dos outros. Ele precisa, então, de aprender a expressar as suas expectativas com relação aos outros. E expressando essas expectativas, começar a construir formas de se relacionar com o ambiente para que essas expectativas ou essas necessidades que ele tem na relação com os outros sejam de fato atendidas, sem que ele tenha que ser confluente com o pensamento, com o sentimento ou com o que é colocado pelo grupo. Então, é bastante importante deixar claro que uma coisa é a relação empática, em que eu abro mão de alguma necessidade pessoal minha de forma consciente, de ordem a atingir um objetivo comum com o grupo, seja o grupo familiar, o grupo de amigos, seja o grupo de trabalho, na execução de um trabalho, e a relação confluente, onde na realidade o indivíduo ele perde a noção do que é a necessidade dele e o que é imposição do ambiente, do campo onde ele está inserido. Desse modo, entrar em contato com as próprias necessidades, com as próprias expectativas, é o caminho que abre para o indivíduo uma passagem para que ele possa construir, então, uma relação mais sadia com o campo,
uma relação mais sadia com o mundo. Na próxima gravação, nós vamos discutir o último mecanismo de defesa ou mecanismo de bloqueio de contato, que nós nos propusemos a fazer nessas gravações, que é o mecanismo da retroflexão. Vamos lá.